O Brasil precisa já de reforma moral, cultural e psicossocial. Esse é o meu artigo de hoje para vocês. É vergonhoso ligar a televisão e ver programas que estimulam o povo brasileiro à imbecilidade. É vergonhoso abrir os jornais e ver somente notícias que divulgam corrupção, falácias, roubos e mostram a bandidagem agindo com o apoio das supostas autoridades eleitas. É claro, na opinião dos supostos entendidos de propaganda, as notícias ruins vendem mais. Mas eu discordo. As nossas Forças Armadas precisam socorrer o Brasil urgentemente. Não se trata de defender ou atacar este ou aquele partido político. Se trata, pois, de salvar o Brasil de tanto lixo, de tanta sujeira e corrupção que temos visto diariamente. Os nossos valores parecem não existir mais. Um jovem que mostra ser disciplinado, que respeita a ordem e a hierarquia, passa a ser visto pela nossa sociedade como alguém ridículo. Se não fuma, se não se droga, se não está viciado, se não está em barzinhos e baladas, é considerado como um otário ou um babaca. Nós não temos mais tranquilidade para andarmos e passearmos em uma praça, sentarmos para ler ou apreciar uma paisagem. Sempre algum meliante nos aborda, ou para perder dinheiro, fazendo cara de coitado, ou para nos assaltar à mão armada. É um absurdo. Não há mais praias tranquilas, nem mares tranquilos. Não existem mais céus de brigadeiros, como diz o general Mourão. Todos vivíamos em um mundo mais tranquilo e sereno, com mais calmo e sossego. Mas atualmente as coisas ruins são mais mostradas e divulgadas na mídia do que as coisas boas. Aliás, coisas boas eu estou para ver. Acusamos os militares por serem truculentos e agressivos. Mas o que vocês querem? Querem que eles ajam delicados como bailarinas? Claro que não. Os militares eu defendo. Eles têm o seu papel. As Forças Armadas eu defendo. No Brasil não conseguimos viver totalmente tranquilos. A economia, por exemplo, sempre está numa corda bamba. Nunca sabemos como agirá a Bolsa de Valores e os seus especuladores. A poupança que milhões de brasileiros têm e que onde guardam os seus míseros reais tem um rendimento ridículo ao mês, enquanto que a taxa dos juros Selic, divulgado pelos economistas do Banco Central, influencia o nosso dia a dia, sendo jogada em planos estratosféricos. O nosso imposto de renda, pasmem, ao ser parcelado, da segunda parcela em diante é cobrado com a taxa do juros Selic. É um absurdo isso aqui. Os constantes conflitos entre o governo e a população mostram claramente que o nosso povo está descontente com o Estado brasileiro. O Brasil é um claro conflito de drogas. E juntamente com os países vizinhos da América Latina ou América Latrina, colaboramos com a entrada ilegal de armas, drogas, prostituição, tráfico de mulheres e de crianças. Até quando isso vai acontecer? As Forças Armadas só podem agir caso um dos poderes constituídos determine isso. E quando isso vai acontecer? Os nossos generais estão corretos. Intervenção militar, cassação dos direitos políticos desta cambada de corruptos e uma nova eleição democrática. A qualquer momento, o Brasil pode entrar em guerra, porque pequenas guerrilhas e atos terroristas já estão acontecendo em todo o nosso território nacional.
Ninguém aguenta mais. Há aqueles que querem dividir o Brasil. O Sul é o meu país e aquelas outras histórias. O Brasil, com os seus 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, é muito grande. É uma nação, hoje, sem disciplina, sem força, sem treinamento. Eu estou falando dos civis, é claro, de nós, civis. A nossa população é fraca e não é treinada. Precisamos de escolas militares. Precisamos deste sangue forte em nossas veias. Somos um povo de bom coração, mas isso não é suficiente. Nós somos muito indolentes, preguiçosos e até vagabundos. Sinto em dizer isso. A guerra vem sendo terceirizada com empresas. E o sentimento de orgulho de uma nação vem sendo cultivada de forma desenfreada e equivocada em nossos corações. O orgulho é um mal e sempre criou problemas de relacionamento entre os governos, porque o orgulho é desagradável e é prepotente. Todos os países vizinhos do Brasil estão tensos. As empreiteiras, por exemplo, tomaram conta do Estado brasileiro e os políticos, claro, estão vendendo o Brasil aos poucos. O interesse público e privado está sendo corrompido a todos os dias pela ganância, pelo orgulho e pela vontade intensa de certas pessoas de possuir e de ser dono do mundo. É quase um hitlerismo. Estamos com problemas sérios nas fronteiras. Segundo os militares, as migrações ilegais, o tráfico de armas, o tráfico de mulheres, prostituição e a venda de crianças continuam aumentando. Encontramos também os coronéis e suas fazendas gigantes com armas até os dentes. Bem, com relação à saúde, estamos totalmente desamparados. Vocês sabem. A saúde privada está com parcial controle e é tudo caro. E quem sofre são os médicos também, porque o salário é um absurdo. Eu já disse em outras palestras que ministrei, inclusive para a Polícia Internacional, que as 3 profissões mais importantes são médico, professor e militar. Esta gente precisa ganhar bem. Bom, e a nossa linda Constituição nos diz que é dever do Estado democrático de direito assegurar os direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos. É maravilhoso, não? É lindo, é poético. E os nossos princípios fundamentais não são respondidos nem correspondidos. Nós temos que mudar isso aqui. Temos que transformar o Brasil em um país digno, decente, de gente com força moral e espiritual. Precisamos corrigir o caráter de nós brasileiros. Não adianta dizer, o brasileiro é um povo bom, tem um coração bom. Na verdade, queremos dizer que temos um emocional fraco. Somos emotivos e muito sensíveis. Sensíveis a tudo. Choramos por qualquer coisa. Ao mesmo tempo, somos claramente desonestos e imediatistas. Desculpem, não pensem que todos são assim, mas a grande maioria está assim. Não gostamos de trabalhar. Queremos emprego. Somos indolentes e negligentes. Olha, precisamos urgentemente de disciplina. Não conseguimos trabalhar em equipe. Isso é um absurdo. Além de tudo, só sabemos reivindicar e pedir direitos. Direito disso, direito daquilo, mas nós nunca falamos em deveres. No meu próximo livro eu vou falar sobre direitos humanos, mas deveres humanos em primeiro lugar. Fala-se, por exemplo, em atos terroristas e afirma-se que o Brasil está longe disso. Não é a mesma coisa que a Espanha, que a França, etc. Mas isso é um erro.
uma distorção total dos fatos. Temos atos de vandalismo e terrorismo em diversas localidades de todo o território brasileiro por culpa de uma lei fraca e corrupta, por excesso de direitos humanos e falta total de deveres humanos, feito por gente indecente, por políticos ordinários, que nós, com a nossa cultura, entre aspas, elegemos. Temos fachadas de bons, mas não somos tão amigáveis assim. Nos acidentes de caminhões nas estradas brasileiras, por exemplo, vemos pessoas fazendo saque das mercadorias ao invés de ajudar e socorrer as pessoas. Um total absurdo. Não temos mais a noção de moral, dos bons costumes e da fraternidade entre todos nós. A lei deve ser para todos e ninguém deve estar acima dela. Devemos ter um ideal de lei, um ideal de pátria, mas sempre vemos algum político calhorda dando carteirada e dizendo ter imunidade para isso ou para aquilo. É um absurdo. Precisamos urgentemente das Forças Armadas, dos colégios militares, da disciplina militar, do estudo militar. Eles são melhores. Nós precisamos seguir bons exemplos. Bom dia para todos. Vidya.